Olá, eu sou Milho Wonka. Milho e Milho Wonka. Hoje aquele vídeo de histórias cabulosas, sobrenaturais do outro mundo. Aquelas que você vai trancando tudo. Exatamente aquelas que, olha, no dia você trancou, mas hoje tá mais tranquilo, né? Até porque quando a gente conta pra alguém, a gente alivia os medos. Vamos então ao vídeo com as histórias. E você já sabe, já deixa a sua comentário aqui embaixo. Já deixa like no vídeo, tá bom? Que é pra não esquecer depois. Agora sim, vamos ao vídeo. Pra começar, já temos uma história aqui, ó. Não sei se você vai ver essa história, mas vamos lá. Eu vou resumir. Eu tinha um cunhado, muito gente boa, muito engraçado, cheio de vida. Daí ele discutiu com a esposa e saiu sem dizer um dia. Sumido até o dia seguinte. Todos estávamos na casa da mãe dele, esperando notícias. Do nada, eu fui até a janela pensando nele. E do nada, eu dormi. A pessoa tá olhando a janela, de repente ela bem dormindo, né? Do nada. Questão de segundos, sabe? Eu fui levada até onde ele estava. Eu vi o que havia acontecido. Eu vi os pensamentos dele. Ele havia sofrido um acidente e faleceu no lugar. A pessoa que me levou me disse a hora, o lugar, me mostrou a moto. Eu acordei, todos olharam pra mim e eu estava pálida. Me sentaram na sala, me deram água e já me perguntaram o que aconteceu e eu não quis dizer, pois a mãe estava sofrendo. Mas eu chamei a irmã e falei tudo. Assim que eu terminei, a outra irmã dele chegou e disse exatamente o que eu disse. Credo, não! Olha só onde ele estava, ela me olhou, me abraçou, chorei muito. É isso, mas eu passei um tempo sentindo a presença dele e tem mais coisas, mas vai ficar longo. Beijos, parabéns pelo canal. Quer dizer que do nada você estava olhando na janela, você teve uma visão, sei lá o que alguém te levou pro local do acidente, você viu tudo o que aconteceu e foi trazido de volta. Na hora que você estava contando pra alguém chegou contando a mesma coisa que você tinha visto na sua visão. Você tá maluco. Próxima. Milha, minha história é um combo, é uma história de terror e date ruim. Ok. Oi, Milho, produção Mini Milha. Esse ano, antes da quarentena, na aula, meus amigos vieram com um papo de Bianca, o Thor quer ficar com você. Eu, como adolescente normal que sou, já perguntei, quem é Thor? Por que ele chama assim? Eles responderam, por causa do martelo. Eu, toda plena, quero. Esse moleque descobriu quem sou porque meus amigos acabaram mostrando uma foto minha pra ele. Depois de umas semanas de conversa, marcamos de nos encontrar. Marcamos na quadra de uma escola perto da minha casa, já que a quadra é aberta para os meninos irem jogar lá. Lembrando que a merda da escola fica do lado de um cemitério. Eu já tinha visto fotos dele, mas quando eu vi pessoalmente, Milho do céu, o moleque é um lourão, alto do olho azul. Eu já sabia que ele era loiro, do olho azul, mas pessoalmente eu fiquei até meio boba. Já ficou toda derretida pro cara que não tinha nem conversado direito. Ele foi super gentil comigo. Não, ela falou que tinha conversado com ele antes de fazer o encontro. Mas continua boba assim mesmo. Ok. Ele foi super gentil comigo. Como eu não sou nem um pouco besta, puxei ele pro cantinho. Ele falou que os meninos estavam perto, então ele sugeriu pularmos o muro para irmos ao cemitério. Para ele foi super fácil. O moleque tem 1,90 m de altura e eu com 1,76 m tive uma certa dificuldade. No cemitério, o moleque já me agarrou, beijou, rolou umas mãos bobas, uns carinhos a mais. Não me julguem, por favor. O Malaquias já estava mais feliz, então estávamos quase fazendo coisinhas. Milho, sem brincadeira, meu coração aperta todas as vezes que eu falo disso pra alguém. Nós estávamos nessa pegação, uma voz que eu conheço muito bem me chamou e disse, eu fico feliz por você, mas tenha respeito por mim e pelos outros mortos. Milho, foi minha bisa que disse, ela faleceu tem 2 anos, depois outra voz. Aqui não é lugar pra isso, menino, você deveria ter vergonha. Dessa vez eu não conheci a voz, mas o moleque pareceu conhecer. Ele me olhou pálido e eu do mesmo jeito que ele. Foi um bagulho muito doido. Ele me ajudou a pular o muro, mas antes eu caí na burrada de olhar pra trás. Eu vi minha bisa com um homem do lado dela. O cemitério é bem iluminado, então dava pra ver tudo que estava em volta. Depois que já estávamos na escola, combinamos de não contar isso pra ninguém, conversamos até hoje, mas não tocamos no assunto. Passou de toda derretida de amores pra toda cagada de medo. Imagina, você tá lá, você ouve uma voz do além, assim, ó, uma voz que você conhece, falando pra você sair dali, que ali não é lugar de pegação. Aí quando você olha, você vê uma pessoa
pessoa que já morreu? Não apareça pra mim você que já morreu, por favor. Essa história é recente. Uns 2 meses atrás, eu e meu namorado nos mudamos para um conjunto de apartamentos. Tem um total de 6 apartamentos. Além de nós dois, tem uma vizinha que mora ao lado. Do outro lado, um apartamento ainda vazio, e na parte de baixo havia um casal com um filhinho. Um apartamento que pertence ao proprietário do imóvel e um outro apartamento que até então achávamos que estava vazio. Um dia vimos um menino, jovem, deveria ter uns 20 e poucos anos, e ele parecia estar desencaixotando algo novo, como se estivesse mudado recentemente também. Nós passamos e ele nos cumprimentou. Chegamos a vê-lo ainda mais algumas vezes. Um tempo depois, o casal que morava no primeiro andar entregaram um apartamento, e o menino, como nunca mais havíamos visto, deduzimos que também havia se mudado. Um dia meu namorado saiu para trabalhar e encontrou com o proprietário, e ele é sempre muito simpático, gosta de puxar assunto. Comentou que o casal havia se mudado para uma casa maior. Meu namorado então comentou: "Ah, aquele menino também se mudou, né?" E o proprietário disse: "Menino? Que menino? Faz muito tempo que ninguém mora nesse apartamento." Eu e meu namorado vimos ele. Vimos do mesmo jeito. Descrevemos ele do mesmo jeito. Como pode isso? E de fato, nunca vi nenhuma mudança saindo dessa casa. Ela está mesmo vazia. Vazia não, né? Tá cheio de fantasma, você que não consegue É enxergar. basicamente isso. Olha, é complicado. Imagina se você mora numa casa, aliás, num apartamento que o do lado tá vazio, de repente você vê alguém lá e de repente não tá mais a pessoa, você pergunta e ninguém nunca tava lá. Do nada você descobre que é vizinha de um fantasma. Você tá maluco? Não sei se é aqui que se conta esses casos, mas eu tenho um bem tenso pra deixar aqui. Trabalhei num hospital de traumatologia por 1 ano e eu sou técnica em farmácia. Trabalhava na farmácia do bloco cirúrgico montando kits e maletas e equipamentos cirúrgicos, etc. Um dia teve uma neurocirurgia muito complicada em uma paciente que já havia sido enfermeira naquele bloco uns 10 anos atrás. Ela tinha um aneurisma próximo ao tronco cerebral, o que tornava a cirurgia muito mais demorada e complicada. Nesse dia eu cheguei no setor e ela já estava sendo operada há umas boas 6 horas. Como eu ficava sozinha na farmácia, percebia qualquer movimento à minha volta. Logo que comecei a fazer meu trabalho de rotina, notei uma senhora loira, de uns 50 e poucos anos, com paramentação de bloco parada em frente à janelinha onde eu entregava os materiais. Obviamente achei que fosse uma enfermeira ou uma técnica que queria algum material extra para a sala de neuro. Comecei a conversar com ela e ela super extrovertida, animada, daquelas tia que são mais velhas, mas por dentro tem 17 anos, sabe? É tipo eu. Eu sou uma pessoa mais velha que por dentro eu tenho, sei lá, tipo 17 anos. Ou eu sou mais tonto que isso. Enfim, continua. Por quase 1 hora ela falou comigo. Conversar com alguém durante meu trabalho era rotineiro. Não era de se estranhar que alguém viesse bater um papo lá na farmácia para sair da atenção das salas cirúrgicas. Mas notei que eu nunca tinha visto aquela mulher. Perguntei se ela era nova e ela me respondeu dizendo que ela já havia trabalhado ali, mas tinha sido mandada para outro setor e que estava só de passagem no bloco para se despedir dos amigos porque logo ela teria que ir embora. Assenti e deixei rolar o papo. Depois dessa conversa veio uma das técnicas que estava participando dessa neurocirurgia me pedindo materiais de parada cardiorrespiratória. Ela voltou para a sala e eu fui levar os materiais até lá. Eu quase não entrava nas salas de cirurgia, mas nesse dia foi uma exceção. Milho era a mesma mulher com quem eu tinha conversado minutos antes. Eu gelei. Me tiraram da sala porque eu fiquei paralisada de medo. Enquanto voltava para a farmácia, que ficava no fim do corredor das salas cirúrgicas, ela estava lá, parada, sorrindo. Acenou para mim com a mão e foi para outro lado como se fosse entrar no outro corredor. Eu sabia que não iria encontrá-la se a seguisse. Assim que eu pus o pé na farmácia, decretaram o óbito dela. Pera aí, você tá querendo dizer que a mulher que tava lá fazendo a cirurgia acabou morrendo e essa mulher, minutos antes, tava conversando com você na salinha? É isso mesmo? Estou sem palavras. Cagado de medo. Próximo. Aqui em casa eu vejo sempre de relance uma sombra branca que passa correndo. Tranquei só até a segunda vez. Eu não sei o que é pior, se é você ver de vez em quando algum fantasma pela sua casa, ou você acabar se acostumando de tanto que você vê. Me iluminota, minha história não é de terror, essa é a minha única história sobrenatural que eu tenho. Quando eu era criança, eu e os colegas íamos sempre nadar em um rio, porém a gente brincava só numa parte do rio, pois na outra parte, ao lado, era muito, mas muito funda e nenhum de nós sabemos nadar. Em um belo dia, não tendo nenhum adulto por perto,
perto, muito importante ressaltar. O sem noção aqui foi inventar de ir para a parte funda. Estava cada vez mais me aproximando da parte funda e todos os colegas estavam me olhando assustados. Quando de repente não senti mais o chão e fui engolido pela profundidade, como se eu fosse uma formiga caindo de um degrau de uma escada. Pensei que eu fosse morrer afogado. O desespero tomou conta de mim. Eu comecei a rezar e logo em seguida eu senti algo puxando o meu pé. Fiquei de cabeça para baixo, ainda no fundo do rio, e algo puxava a minha perna para cima. Fui parar misteriosamente na praia do rio, porção de areia na beira do rio. Todos os meus colegas ficaram olhando assustados. Foi um choque duplo, pois não acreditava em nenhum dos dois ocorridos, me afogar e o acontecimento sobrenatural. Até hoje fico pensando, quem ou o que me salvou? O diabo! Não, se salvou não era ele, né? Olha, aqui realmente... Eu não sei o que te salvou, viu? Pode ser que seja só o monstro do lago, né? Não precisa ser nada sobrenatural. O monstro do lago é sobrenatural também, né? Enfim, próximo. Vou falar de uma experiência com o sobrenatural que eu tive. Num domingo, há 3 anos atrás, eu tinha 13 anos e estava num sítio onde meus primos moravam. Estávamos todos do lado de fora quando de repente começou a chover forte. Parecia que estava chovendo de cima para baixo e de baixo para cima. Aquela chuva de vento que fala, né? Quando chove assim, ó, você anda com guarda-chuva assim, não adianta nada, porque te molha inteiro que a chuva vem assim, ó. Enfim, havia 2 casas. Minha família e parentes foram para uma e eu fui para outra, pois estava mais próxima de mim. Quando eu entrei, estava inquieta, andava para lá e para cá e pela sala de jantar e a cozinha. Então fui para a sala e ouvi uma voz. Saia daí. Era a minha voz, mas não era eu. Como assim você fala consigo mesmo sem ser você? Não sei também. Sem questionar, saí no meio da tempestade, fui pra outra casa, ó, fez certinho, tá vendo? Ouviu coisa bizarra, sobrenatural do outro mundo? Corre, só corre. Minha mãe me deu um sermão por ter saído de lá, eu estava encharcada de água e uma casa nem era tão distante da outra. Não demorou muito pra parar de cair a água e perceber que havia uma movimentação estranha acontecendo, pois as pessoas estavam entrando e saindo da casa que eu tinha ficado sozinha. Milho, quando eu fui ver a sala de jantar e a cozinha, estava tudo destruído. Eu não sei quem era aquela pessoa que mandou eu sair, acredito que seja Deus ou um anjo. Outras pessoas podem achar que foi alguma entidade, mas de qualquer forma salvou a minha vida. Eu poderia ter morrido ou tido graves ferimentos físicos e ou psicológicos. Ou seja, a voz falou pra você sair, você saiu e caiu tudo da casa. É isso. Ainda bem que você saiu, que se fosse aquelas pessoas de filme de terror que ouve um negócio bizarro, um som estranho e vai ver o que é, provavelmente os escombros da casa caíram em cima de você, tá vendo? Ouviu coisa bizarra? Só corre. Olá, mídia, essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 ou 12 anos. Meus pais são separados, meu pai mora com a minha avó, meu tio tinha câncer, por esse motivo sempre ia lá visitá-lo. Ele estava na casa da minha avó e eu me divertia bastante. Passado o tempo, ele teve que ser internado. Numa noite eu estava na casa da minha prima com a minha mãe quando eu senti um vazio no peito e comecei a chorar. Ninguém entendeu nada. Quando uns 10 minutos depois meu pai ligou falando que ele tinha falecido. Eu chorei mais ainda. Voltamos para casa e meu pai foi lá para me acalmar e me explicar. Como tinha só 11 anos, não entendi muito bem. Se passou um bom tempo e nunca mais tive essa sensação. Você teve tipo um pressentimento, é isso? De que algo ruim ia acontecer? É isso mesmo? Né? Tem umas pessoas que são assim, que dizem que são mais sensíveis a essas coisas sobrenaturais, que tem pressentimento, que vê vulto, né? E os espíritos de alguma forma sabem disso e tentam se comunicar com essa pessoa. O que eu não tenho certeza se é uma coisa boa, né? Você ter esse tipo de sensação aí de os espíritos querer falar com você, né? Eu não quero falar com o espírito. Eu também não quero falar com o espírito, não quero falar nem com gente viva mais. Antipático. Oi, Mili Produção. Hoje irei contar uma história que aconteceu com a minha mãe. Espero que leia. Minha mãe era criança nessa época e tinha uma amiga que irei chamá-la de Ellie. A Ellie vivia insistindo para minha avó deixar a minha mãe ir com ela para um local que mexia com espíritos malignos. Que local é esse? Um dia a Ellie disse: Ei tia, deixa a minha amiga ir comigo pra praça? Tudo bem, disse minha avó. Mas a Ellie levou a minha mãe para esse tal lugar. Chegando lá, minha mãe ficou completamente assustada, segundo ela. Lá havia algumas mulheres que ofereceram carne para ela. Observação, a minha mãe suspeita que era carne humana. Depois disso, minha mãe diz que começou uma espécie de ritual. Quando a minha mãe diz: Ellie, não vou ficar mais aqui, e saiu correndo. Minha mãe acha que a Ellie era filha de uma dessas mulheres que pediu para Ellie levar a minha mãe até lá para fazerem rituais com ela. Depois desse ocorrido, a família inteira relata coisas sobrenaturais. Olha, ainda bem que só serviram a carne para ela, que não tiraram um teco dela, né? Milho, mini milho e produções.
A história é a seguinte. Lá estava eu na casa de uma amiga da minha antiga cidade. Foi no ano retrasado. Nós estávamos brincando de boneca quando escutamos um barulho de copos e talheres no andar de baixo da casa. Observação, nós estávamos sozinhas. Pegamos uns ursos de pelúcia e descemos. Melhor arma, né? Se houve um som lá embaixo, pega um bichinho de pelúcia. Chegamos lá, nós vimos uma silhueta de um homem totalmente branco com olhos negros. Nós ficamos desesperadas e voltamos para cima. Uns minutos depois, a porta fechou com uma força extrema. Pensamos que foi o vento, mas a janela estava fechada. Foi aí que o meu, você sabe o que, trancou. Mais tarde eu fui para casa. 2 dias depois, ela foi me dizer que viu a mesma silhueta no dia seguinte com as amigas dela. Depois disso, raramente brincávamos na casa dela. Ah, e uma coisa, a casa dela antigamente era um cemitério. Bem, foi isso. Espero que leia minha história algum dia. Beijos, amo o seu canal. Olha, uma casa de uma amiga que você nunca mais... Aliás, né? Você não devia nem brincar lá. E como é que ficou a família dessa menina? Pra você foi fácil, era só não ir lá mais. Mas e pra ela? Como é que ficou essa história? Queremos saber, ela convive com os espíritos ainda hoje? E ó, pra encerrar, sou enfermeira há 40 anos. Gente, é verdade. Coisas existem, principalmente em hospitais. Você tá maluco? Em hospital deve ser bizarro, hein? Quem trabalha lá em turnos noturnos, por exemplo, né? Passar a noite inteira, a madrugada inteira, deve ouvir uns negócios esquisitos por lá, que não deve ser fácil passar por isso. Enfim, deixa seu like, comenta aqui embaixo a sua história sobrenatural do outro mundo pra gente ler num outro vídeo desse tema. Espero que você tenha gostado, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tenha uma boa noite. Espero que você durma bem essa noite, tá bom? E tchau!